Eis a história mais bizarra que eu já vi até hoje no mundo dos concursos e do sistema de justiça. Juiz fake. O cara assumiu, supostamente assumiu uma identidade falsa por 40 anos. Foi aprovado no vestibular da USP, ingressou na USP, graduou, passou no concurso de juiz e exerceu as suas funções até se aposentar com um nome falso, numa personagem fictícia por ele criada. Talvez um descendente de uma família real britânica. Vejam que loucura, minha gente. É esse o tema do vídeo de hoje. Aqui é o professor Alan Yos, sou defensor público e professor do Estratégia de Carreira Jurídica de Direito Penal. Inclusive, a nossa abordagem deste vídeo específico é na área penal. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as nossas notificações para acompanhar e estar por dentro de tudo que é disponibilizado gratuitamente para você no nosso canal. Então, gente, é isso. É sobre isso que eu vou tratar. O Dr. Edward, um suposto magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na verdade era José, alguém que não se sabe por quê, buscou assumir uma persona, um personagem, uma identidade que aparentemente sequer existia no mundo real. Tudo isso é em tese, obviamente, porque demanda apuração, conclusão do processo criminal que já está em andamento, mas é essa a análise de hoje. Vou trazer a contextualização dos fatos para vocês entenderem um pouco da história, para quem ainda não viu. Trarei as tipificações penais, em especial aquelas trazidas pelo Ministério Público e as que eu entendo que sejam as mais corretas, e as consequências de eventual comprovação dessa falsidade, inclusive no que tange a atuação dele eventualmente criminal. Até porque, pelo que eu pesquisei, ele se aposentou como juiz civil, mas ao longo da sua carreira é bem provável que tenha proferido inúmeras decisões criminais, e eu vou avaliar a possibilidade ou não de uma revisão criminal de eventuais condenações. Então, nosso foco é o âmbito penal, seja a responsabilização penal desse juiz talvez fake, seja o âmbito administrativo ou até as consequências de suas decisões. Então vamos lá, venham comigo, vou colocar o slide aqui na tela para ajudar vocês a acompanharem. Quais são as implicações penais então? Resumindo os fatos, numa data recente, explodiu na internet, eu acho que foi notícias, principalmente nos grupos de WhatsApp, de um homem que criou uma persona falsa, denominada, olha só o nome dele, Edward Albert Lancelot Dodds Canterbury Canterham Wilkfield, se fazendo passar por essa personagem aí por mais de 40 anos. E durante esse período, olhem só, além de ele assumir esse papel desse descendente da realeza britânica, inclusive há uma entrevista dele quando ele foi aprovado, melhor dizendo, no concurso público, dizendo se tratar de um descendente da realeza britânica. Durante 40 anos, esse sujeito se passou por essa identidade, em tese, supostamente. Isso é tudo com base nas notícias, tá, gente? Estamos replicando as notícias divulgadas nos principais canais de comunicação. Ele foi aprovado no vestibular para a USP, ele graduou-se em Direito na USP, formou-se, passou e foi aprovado no concurso de juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exerceu as suas funções durante toda a sua carreira até se aposentar. Hoje, então, juiz aposentado. As últimas notícias apontam, inclusive, que a sua aposentadoria e o pagamento dela foi cassada, ainda que numa decisão provisória, mas pelo que foi noticiado, o Dr. Edward Albert Lancelot teve ali a suspensão dos pagamentos de sua aposentadoria. Já aposentado, como isso foi descoberto? Ele teria ido renovar o seu documento de identidade. Quando ele compareceu num poupa-tempo da Praça da Sé, isso está no site do G1 da Globo, ele foi lá, fez a biometria e tal, e o pessoal descobriu, ou melhor, desconfiou da sua identidade na hora de fazer as conferências do seu exame biométrico. A partir daí iniciou-se uma investigação e comprovou-se, ou melhor, comprovou-se não, obteve-se elementos informativos de um possível crime de falso. O Ministério Público, muito ativo, ofertou denúncia criminal contra o José ou Edward, ainda não sabemos de fato quem ele é, pela suposta prática do crime de falsidade ideológica e uso de documento falso em concurso material por 3 vezes, tá? Por 3 vezes na forma do artigo 69 do Código Penal.
Quais as tipificações aqui que eu imagino que sejam mais adequadas? Aparentemente, gente, pelo que foi noticiado, né, o MP teria ofertado essa denúncia, ainda não... Aparentemente está em segredo de justiça, vai saber como que a mídia conseguiu divulgar, mas fato é que, aparentemente, as tipificações penais foram aplicadas em concurso, tanto no crime de falso quanto no crime de uso. Lembrando que na modalidade de falsidade ideológica. Porque ele fez inserir, ele foi comparecendo nos órgãos de identificação e fazendo-se passar por esse suposto Edward. Justamente por isso o MP ofertou denúncia nos termos do artigo 299 em relação a 3 fatos. Primeiro, na situação em que ele obteve a sua... Na verdade, quando ele foi registrar, ele adquiriu um veículo e registrou esse veículo no Detran com o seu nome de Edward. Então ele teria usado a identidade falsa, o documento falso, para fazer o cadastro desse veículo automotor adquirido. Na sequência, ele foi renovar a sua CNH, também com documento supostamente falso, uma nova implicação. E aí quando ele foi descoberto, que aí aflorou todas as notícias que agora nós temos conhecimento, ele teria ido renovar no poupa-tempo da Praça da Sé, cidade de São Paulo, a sua carteira de identidade. Foi aí que nos cruzamentos de dados identificaram que esse mesmo sujeito, essa mesma biometria, seria também pertencente a uma outra pessoa chamada José. E verificando, em tese, esse sujeito seria a mesma pessoa, José e Edward. Pessoal, como eu sempre falo, é tudo em tese. Tá? Pelo que eu verifiquei nas notícias do G1, ele foi procurado, esse Edward, esse José, e ele não foi encontrado. Então ainda não temos a sua resposta. Claro que está aberto aí o direito dele se manifestar caso ele, né, queira divulgar aí. Foram diversos documentos falsificados, gente. Documentos de identidade, CNH, título de eleitor. Isso tudo se iniciou lá atrás com uma suposta certidão de nascimento falsificada. E mais, ele tomou posse no cargo de juiz de direito. Ele levou lá vários documentos supostamente ideologicamente falsos para exercer as suas funções e assinou centenas, talvez milhares de sentenças e documentos nessa suposta identidade falsa. A nosso ver, essas 3 situações narradas na denúncia pelo Ministério Público são apenas ali o que efetivamente se demonstrou. Mas vejam só, gente. Eu imagino aqui que, no caso, aplica-se o princípio da conjunção por vários motivos. O primeiro desses motivos é no sentido de que o sujeito, quando ele faz o documento falso, né, quando ele falsifica, seja na modalidade de documentação de falsificação material, seja na modalidade de falsificação ideológica, o uso é uma mera consequência, ou seja, um mero exaurimento, pós-fato impunível. Isso na maioria do entendimento da jurisprudência e da doutrina pátrias. Então, a nosso ver, aplica-se nesse caso o princípio da conjunção, tá? Temos julgado, inclusive eu trago aqui na tela, copia aí, julgado do STJ, agravo regimental no recurso especial 2056617. Exatamente a mesma situação, falsidade ideológica e uso, o falso ali, ele se sobrepõe o uso, em relação ao uso, aplica-se o princípio da conjunção, absorve-se e o sujeito responde, em tese, pela prática do crime de falso, tá? Então, aparentemente, seriam, na verdade, 3 crimes de falsidade ideológica, talvez adequando-se aos fatos em relação às falsas informações inseridas no documento de veículo, de registro do veículo automotor, na CNH e na renovação do documento de identidade e não na falsificação prévia e no consequente uso, tá? Mas enfim, claro, cabe à justiça apurar a veracidade disso, primeiramente, e na sequência também dar a adequada tipificação. Bom, tivemos notícias recentes no sentido de que nos mesmos canais de comunicação, no sentido de que esse sujeito teria tido suspensa a sua aposentadoria, também, né, a notícia de que ele foi denunciado criminalmente pelos crimes retromencionados, há então uma responsabilização criminal. E no aspecto criminal, vejam só, o meu foco é criminal, tá, gente? Ações rescisórias nocíveis dependem do prazo de 2 anos, lembremos, né? 2 anos após o trânsito em julgado. Isso daí eu deixo para outro professor, porque a minha área de atuação é a área criminal. E eventuais decisões criminais, na medida em que não existe, né, é perpétua a possibilidade de revisão criminal. Eventuais decisões criminais podem ser canceladas, anuladas ou decretadas inválidas. Olha só, gente, o fundamento do artigo 621 do Código de Processo Penal, aqui, ó, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames de documentos comprovadamente falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou
autoriza o ministro especial da pena? Talvez o inciso 2, né, documentos comprovadamente falsos, mas aí não em relação aos fatos ou a comprovação da materialidade ou autoria delitiva, mas sim em relação ao sujeito que prolatou a sentença. Olha, se eu fosse defensor público de um processo julgado por esse sujeito, certamente eu iria ingressar com uma revisão criminal, mas eu ia mais além. Eu iria dizer que a decisão dele, a sentença dele é inválida, é inexistente na medida em que nem existia essa pessoa, tá? É difícil, porque ele passou no vestibular, ele fez a faculdade, ele passou no concurso, ele tomou posse e entrou em exercício. Alan, entendo que nem a aposentadoria dele deveria ser cassada. Eu entendo que as consequências, por mais que sejam malucos os fatos, por mais que sejam muito doido tudo que está acontecendo, as consequências são mínimas. Talvez uma responsabilização criminal ali, o sujeito deve ser primário, penas ali, possíveis talvez até de aplicação do acordo de não persecução penal, sem responsabilização final criminal e mais do que tudo, a aposentadoria decorreu de descontos periódicos, mas enfim, não vou aprofundar nesse tema. No meu ponto de vista, cabe a discussão, mas isso nunca aconteceu no nosso país. Desconheço situação em que alguém que é juiz de fato não é juiz, ou é a pessoa, ou de fato não é a pessoa. E eu te pergunto, será que ele é juiz mesmo? Será que ele não tem um mérito? Ele passou no concurso, vejam só. Esse sujeito é extremamente inteligente, porque ele conseguiu passar, se é verdade, durante 40 anos sob essa falsa identidade e mais do que isso. Foi aprovado na faculdade mais difícil e mais renomada do nosso país, na USP, e foi aprovado no concurso da magistratura do maior tribunal de justiça do nosso país. Reflita, tá? Pare e pense. O fato é bizarro, mas será que merece tantas consequências assim? Ou será que esse sujeito não tem uma justificativa? Imagine só se esse sujeito tiver um irmão gêmeo e no final das contas isso tudo for uma confusão. Pode ser, hein? Pode ser uma confusão. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Deixe o like aqui, se inscreva no nosso canal e ative as suas notificações. Tchau, tchau, gente.